tudo certo? Eu sou o Kaique e novamente temos um convidado aqui no canal, e nesse caso é um reincidente, porque Gabriel Leone voltou. Feliz de estar de volta. E hoje o papo é o seguinte: a última vez a gente falou de Mulher Maravilha, que era um único filme, o papo rendeu muito bem, a galera curtiu muito ali nos comentários. Então a gente vai falar sobre vários filmes dessa vez. Vou dar espaço aqui pro Gabriel pra ele falar dos filmes mais importantes aí da vida dele. Qual foi a lista aí que você montou pra gente? Como é que você define a lista de filmes que a gente vai falar hoje? Cara, difícil assim, né? Eu comecei a me ligar efetivamente em cinema, basicamente quando eu virei ator, que deve ter, sei lá, 9, 8 anos aí. Então tudo que tem pra trás, a gente tá correndo atrás pra assistir. Eu penso em fazer aquelas coisas tipo um filme por dia, tipo uma HQ por dia. Sim, eu tô ligado. Não dá pra fazer isso, não dá. Trabalhando, só quem ganhou na Mega Sena consegue fazer isso. Então, enfim, vai ter muito filme pra gente falar hoje. Sim. Vamos lá, roda a vinheta, bora. Então o lance de hoje é o seguinte: o Gabriel vai falar sobre 5 filmes que foram muito importantes na formação dele como artista, como ator, e filmes que ele acaba, nem que seja só curtindo mesmo, que foram importantes me marcaram, pra ele aí. Então vamos roubar um pouquinho, não vamos ser exatamente 5. É quase impossível. Exatamente, né? A gente vai esticar um pouquinho, mas não tem problema nenhum, a gente tem tempo. Então vamos lá, número 1, qual é o primeiro filme? Número 1, vou começar com um filme que foi um dos únicos, se não o único filme que me fez chorar, me emocionou esse ponto, que é o Hair, um musical, direção do Milos Forman, um baita de um diretor. Cara, o Hair, quando você assistiu, se eu me lembro bem, a gente tava na escola ainda, Sim. né? Foi um filme que meu pai assistiu na adolescência dele e que ele sempre falava pra eu assistir e pá, me botou pra assistir. Eu lembro do dia assim que você falou, putz, assisti o Hair e tal. Aí eu lembro que até na época eu acho que tinha saído o Hairspray. Sim, falei, a galera porra, confunde, Você achou o Hairspray isso tudo mesmo? De outra volta vestido de mulher? Aí você, não, é o Hair! Eu, tá, entendi. Exatamente, a galera confunde. Mas o barato do Hair é que ele se passa ali nos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã, que é o surgimento do movimento hippie, que uma das formas de protesto que os caras tinham era de deixar o cabelo crescer. Tipo, mais ou menos como você tá fazendo. Exatamente aqui, ó. Podemos dizer que você é hippie. Eu tô protestando aqui, ó. Mas o negócio é porque quando os caras se alistavam pro exército, eles todos ficavam recos, tinham que raspar a cabeça. Então, o cabelo grande era uma resposta a isso. Era tipo, não só não raspo, como não corto mais. E você raspou, eu deixei grande. Olha como o mundo dá volta. Mas não estou no exército. Mas cara, eu acho um filmaço, assim. É um filme musical, e a gente sabe que tem preconceito com musical. Mas inclusive, assim, eu já tive muito também. Sim, mas é um filme em que a música é absolutamente muito bem inserida, os números musicais, as músicas são incríveis. Tem cenas emblemáticas, como a cena, eu sei que você vai botar aí, a cena do I Got Life, que é quando ele sobe na mesa, e é uma cena clássica do cinema, se pendura no lustre e tudo mais. E me emocionou muito por causa do final, de toda a simbologia do que acontece. Não vou dar spoiler assim, mas enfim, é um filme que vale a pena assistir. Então, primeiro filme, Hair, assistam aí, digam aí nos comentários o que vocês acham. Então vamos lá, dando sequência, número 2. Qual é o segundo filme? Número 2, cara, eu vou falar um dos filmes que tá tipo entre o top 5 de todas as listas de todos os tempos dos melhores filmes, assim. Não é por isso que é a minha escolha, mas é porque é um filmão mesmo, que é O Poderoso Chefão. Qual é a sua relação com o Poderoso Chefão? Cara, é o tipo de filme assim como... Esses top 5 que eu falei, tipo, que você vai pegar, tem sempre o Cidadão Kane, não sei o que e tal. É um concurso já. É o tipo de filme que você sempre ouve falar, tá sempre nessas listas e tudo mais. E eu não sei, nunca tinha parado assim, pô, vou assistir. E aí, em algum momento, isso aconteceu, assim, vou assistir. Digo assim, quando eu comecei a me ligar em cinema, vou assistir o Poderoso Chefão. E aí me arrebatou, cara, porque primeiro é uma direção primorosa, é uma trilha sonora, como você já viu. Botou maravilhosa. E aí depois, logicamente, eu tendo um olhar mais crítico das atuações e tudo mais, é um elenco inacreditável, assim. Você tem ali o Marlon Brando num dos melhores papéis da vida dele. Né? O Patino, o Robert Duvall, ator maravilhoso, incrível. Cara, teve uma curiosidade que eu vi sobre o Poderoso Chefão uma vez, que é o seguinte: o personagem do Dom Vito Corleone, eu acho que ele é o único personagem na história do cinema que premiou com o Oscar de melhor ator 2 atores diferentes com o mesmo personagem. Porque o Marlon Brando ganhou, fazendo o Dom Vito Corleone, e depois o Robert De Niro ganhou no Poderoso Chefão 2, quando ele faz ele mais novo. Sim. Então é realmente um personagem que é tão bem escrito, tão
tão bem construído que quando você dá na mão de um bom ator, claro, isso que eu ia falar agora. o negócio, sabe, ele tem que ser repremiado de tão bom, Sim. tão incrível que é a construção do personagem. E tem uma coisa, esse ponto que você tocou aí, além de ser um personagem maravilhoso, é uma aula de roteiro esse filme, né, as reviravoltas que acontecem, como o filme te pega e te mantém ali, mas ao mesmo tempo esse personagem poderia ser uma armadilha, principalmente por todo aquele contexto já meio um pouco caricato da máfia italiana, aquela coisa toda e tal. Podia ficar meio galhofado, talvez. Podia. Assim. E aí vem a genialidade do Marlon Brando, que é, se você for ver, ele justamente a indumentária dele, tudo dele, o negócio, as bochechas, e aquela testa toda enrugada, e a rosa vermelha, e o gato na mão, e não sei o quê. O gato falam que é improviso, né? Que ele pegou o gato na hora. O negócio, ó, o próprio negócio das que... bochechas, ele propôs, foi fazendo, foi com duas bolas de algodão e tal. Então assim, já era toda uma coisa, ele sendo o Godfather, ou seja, ele sendo o cara mais poderoso e tal, que qualquer coisa a mais que ele fizesse ia ficar muito chamativa e não ia passar o poder que ele tem. Então a escolha do Marlon Brando, ele é genial quando ele resolve fazer o menor possível. É menos, é mais. Né? Então, cara, aquela cena, por exemplo, que estão todos os chefões reunidos e os caras estão não sei o que e tal. E ele diz o que vai acontecer e todos se calam e olham pra ele. É a ali coisa do tá mestre, o poder dele. cara. É o cara que não precisa se exaltar. Assim. O cara realmente é uma construção do mestre, assim. Incrível e isso. E a cena da morte dele, pra mim, é antológica. Ele no meio, indo atrás do netinho, aquela coisa. Da laranja, né? Aquilo ali é gênio pra mim. Muito bom. Realmente, filme perfeito. Boa colocação em número 2. Então vamos lá, dando sequência. Qual é o número 3 agora? Qual é o terceiro filme da lista? Cara, número 3 eu escolhi um filme que representa, assim, uma lista de outros filmes que me pegam sempre muito, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Escolhi A Lista de Schindler, direção do Spielberg. Eu amo história, sempre amei história, você também, né? Gosto muito. Então, esses filmes que falam sobre história, sobre fatos reais, sempre me pegam muito. E A Lista de Schindler, pra começar, é um filme preto e branco, né? Exato. Então é um filme que já tem um não diferencial. Sabia que era, achei, quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, Pô, filme errado. Não é recente esse não é, filme? Mas calma aí, não. Aí eu falei, não, é a parada. É uma mesmo. escolha, total. Inclusive, é maravilhoso, porque tem pouquíssimos momentos com cor, né? E os momentos com cor, não vamos estragar com spoiler também, mas os momentos com cor são fundamentais pro filme, tem uma simbologia incrível. Outra coisa que eu acho maravilhosa do filme é a escolha dos atores, o Liam Neeson e o Ralph Fiennes, que são atores parecidíssimos. Então isso é genial, em algum momento do filme você fala, mas ele não tava lá, ele não tava aqui. Você mistura, você confunde os dois. Óbvio que aquilo não foi aleatório. Não, são atores, além de atores brilhantes, são atores parecidos e, enfim, a forma que a coisa é construída. E eu acho que é um filme sobre a Segunda Guerra também que tem uma pegada diferente, assim, sabe? Tem uma abordagem e a história dele, assim, é um olhar diferente da coisa ali. Tem um final arrebatador também. Se você assistir, por exemplo, Ryan, no Resgate do Soldado Ryan, ali pegar o Schindler, você dá visões muito diferentes sobre o mesmo fato ali, né? Falando do Spielberg, aí mora a genialidade dele, né, cara? Que é essa versatilidade, assim, né? Porque ele é um cara que consegue falar tanto pro pipoca, pro blockbuster, pro mainstream, mas também faz um filme denso e filme arte, assim, né? O cara tá no Oscar ali com The Post agora, porque Exatamente. É realmente essa veia dele mais pesadona, né? Então, beleza, a lista de Schindler marca o filme de guerra aí da lista, no número 3. Vamos dar sequência agora, número 4. Cara, número 4 é um dos meus diretores favoritos. Um cara que eu acho que posso dizer que criou um estilo de filme, assim, próprio dele, que qualquer coisa que você assiste, que você fala, isso é Tarantino. Não podia estar de fora da lista. Com certeza. E dentre tantos filmes incríveis dele, eu amo Pulp Fiction, por exemplo, mas o que eu vou falar aqui, que pra mim é o meu favorito, é o Django. Filmaço, cara. Filmaço e sem medo de clichê, de faroeste, sem medo de nada, com elencaço. É um elenco pesado mesmo, né? Uma direção maravilhosa, uma trilha sonora genial, fotografia linda. Um filmaço pra mim, assim, cara. Cara, o Django, pra mim, o lance que ele faz que é muito bom é que ele, ao mesmo tempo que ele usa clichês muito estabelecidos, muito clássicos do Velho Oeste e do próprio cinema dele mesmo, clichês dele mesmo, ele desconstrói coisas e apresenta de uma forma muito nova, assim. Tem cenas que ele bota uma trilha sonora que é uma coisa super atual, assim, numa cena que tem um contexto super antigo, né? Que é uma coisa de época e tal, enfim. Entre uns raps, né, cara? Exato, uma coisa tipo um super black, assim, você vê o Jamie Foxx ali sendo cowboy, que é negro, Isso que eu ia falar, na verdade ele tá fazendo uma... Ele tá invertendo, cara, isso é tipo, meu Deus, sabe, é uma
uma forma de reapresentar um clichê, o que deixa transcender o nível de clichê e ser uma coisa nova. Enfim, filmaço, realmente gostei muito. Demorei pra ver e quando vi achei, putz... Não, é aquele tipo de filme que tá passando na televisão. Aliás, quase todos dele, assim. Se tá passando Bastardos, eu paro e assisto. Se tá passando Pulp Fiction, eu paro e assisto. Kill Bill, paro e assisto. É o tipo de filme que você não tem como não assistir. E até na questão, no quesito de ação, assim. Aquela cena dele, do Jamie Foxx, no final, na casa. Ele matando, atirando todo mundo, né? Boa colocação, cara. Gostei de ver Tarantino na lista. Agora... o grande finale número 5. A lista não tem ordem, não, tá? Calma aí, eu vou livrar ele dessa saia justa aí. De falar, mas você achou esse filme melhor que esse? Que absurdo! não, é uma lista no geral aí, então vamos lá, o grande finale número 5. E além disso, ainda tem aquilo que a gente tá falando. Tem muita coisa pra trás, filmes clássicos, que eu ainda não tive tempo de ver e que a gente sabe que provavelmente estaria aqui. Exatamente. Como filmes, enfim, incríveis e tal. Daqui a um ano a gente faz outra lista, vamos ver se mantém. Exato. Uma boa ideia. Tá marcado aí. Eu vou falar do Laranja Mecânica. Filme é o tipo de filme que... eu gosto de filme que me arrebata, assim, que me deixa, tipo, queimando a mufa, assim. Incomoda. Explode tua cabeça, sei lá, que você fica tentando juntar as peças e tal. É um filmaço pra mim. Eu adoro os filmes todos do Kubrick, em geral. Kubrick é um animal, cara. Eu acho a versatilidade dele uma das coisas mais incríveis do cinema. O cara fez o 2001, que é uma coisa sci-fi. Depois fez o Iluminado, que é um terror, é um suspense. Ele faz o Laranja Mecânica, que é uma parada distópica, sei lá, muito louca. Assim, o cara dirige qualquer coisa que você põe na mão dele. E o Laranja Mecânica é um filme que tem toda uma questão social, uma crítica, mas através justamente como você tá falando, de uma loucura, uma atuação incrível também. Eu acho realmente um filmaço, é um dos primeiros filmes impactantes que começaram a realmente despertar essa coisa do cinema na minha cabeça. O Laranja Mecânica, o próprio 2001, que é dele também, o Poderoso Chefão também, que você até colocou na lista. Então, excelente colocação, cara. Gostei muito de ver o Laranja, mas vou te dar uma colher de chá aqui, e se você quiser colocar mais alguma coisa, eu te dou espaço. Tá bom. Então vamos fazer assim, eu vou falar umas menções honrosas, rapidamente. Beleza. Sem destrinchar muito. E depois duas categorias mais nerds. Tá, beleza. Que aí a gente fala pro pros nossos companheiros. Tá, eu vou falar... são 4 menções honrosas que eu não tinha como não falar. Uma é um filme chamado Lavoura Arcaica, que é meu filme nacional favorito. Selton Mello no elenco, baita de um elenco. Enfim, filmaço, procurem, assistam. O outro é um clássico, um dos 3 únicos filmes da história que ganhou 11 Oscars, que é o Ben-Hur, classicaço. Pô, é um ponto de influência sem igual no revolucionário. cinema, o Ben-Hur. Revolucionário. Assim, cena da corrida de bigas, aquilo ali é quantidade de figurantes e de tudo mais. Muita coisa veio do Ben-Hur, assim, a partir dele. E é um filme que também representa um gênero que eu adoro, que são os filmes épicos. Os épicos. Eu adoro também. Exato. Então Ben-Hur tá representando bem. O Birdman, não podia deixar de falar, porque... eu gosto desse filme, cara. Eu acho ele... é um dos meus diretores atuais favoritos. Inharrito. O Inharrito. Enfim, dentre tantos filmes incríveis que ele fez, eu adoro o Regresso, eu adoro Babel, mas o Birdman o Birdman fala muito comigo por conta daquela coisa de bastidor, dos atores, de teatro, de palco. Imagino que seja diferente pra você, assim. Enfim, é um filmaço pra mim. Gosto muito também, cara. Acho muito bom. E por último, também não podia deixar de falar, O Garoto, representando toda a obra incrível do Chaplin, que pra mim é o maior gênio que já houve no cinema. Enfim, o Chaplin é o tipo de cara que a gente assiste na escola e continua assistindo, e a coisa continua atual, e enfim, e o discurso, e a genialidade, e o quão visionário aquele cara era, né, cara? Enxergar lá na frente, enfim. Então fica aí a menção também. Então tá, menções honrosas ditas, já marcadas aqui. Agora vamos pra um contexto mais nerdzinho. Vamos puxar a sardinha pra esse lado aí. Filmes de super-herói em geral, assim. Eu tenho 2 empatados muito queridos. Quer dizer, super-herói nerd, entre a barra nerd, assim. Que é o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. A gente ficou meio em dúvida, né? No Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. São 2 filmaços. Não que o 2 também não seja, mas enfim. O Retorno do Rei leva a coisa do épico ao extremo. É o máximo. E de efeitos especiais e exato, tudo mais. O lance dos fantasmas e tal, enfim. Mas a Sociedade, eu tenho uma coisa, daquela apresentação simples do condado ali. Eu acho aquilo ali muito impactante, porque é pra onde os personagens querem voltar. Eles estão passando pra aquela aventura pra realmente, né, pra destruir o anel e salvar o mundo, mas sempre pensando naquele iniciozinho ali, aquela calmaria do condado, aquela simplicidade. Eu acho muito aconchegante aquela passagem ali, então... Não tem como não sorrir ouvindo aquela música. Exato. Eu digo que o Sociedade não é o meu preferido, mas eu entendo muito bem você colocar o Retorno do Rei como o seu escolhido. O grande finale, né? E o empate pra mim, desse mundo nerd assim, ficaria o Retorno do Rei com
Batman, o Cavaleiro das Claro, Trevas. não poderia ser diferente. Eu já imaginava. Que não tem como não falar, assim. Eu acho que a trilogia como um todo é muito boa, do Nolan. Eu adoro. Principalmente porque, assim como o próprio Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, foi um momento... Eu acho que é um momento ali do cinema em que você fala, cara, dá pra você fazer baita filmes verdade. com um super-herói, entendeu? Ainda mais se aproveitando do Batman, que é um personagem que não tem superpoder. Então acaba que o filme é pé no chão, é real, assim, as coisas que acontecem nele. Deixa eu... Ele falou do Frank Miller, que fez essa história aqui, ó. Se você não sabe o que é o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, é uma história em quadrinhos. É uma história dos anos 80 que meio que marcou a mudança na forma de se produzir quadrinhos. Que o Frank Miller mostrou que os quadrinhos podem ser adultos, maduros, né? Podem ter uma pegada mais séria. E como ele tá falando, Nolan fez isso pelos filmes de super-herói, né? Mostrou que os filmes de heróis podem ser mais pé no chão, assim, mais críveis. E densos, né? Mais sombrios mesmo, porque o Batman Claro. tem essa cara, ele sustenta esse tipo de coisa. Não, e um elenco, eu sempre falo do elenco porque eu me pego muito, né? É algo que eu tiro até como estudo, assim. Um elenco inacreditável, né, cara? Você ter ali o Gary Oldman, o Michael Caine fazendo ali, tipo, personagens, lógico, importantes, o Alfred e o Gordon, mas personagens do segundo escalão ali. Christian Bale, pra mim, o melhor Batman. É o Batman definitivo. Pra mim é o Batman definitivo. Sem pestanejar, é o Batman definitivo. E o que me chama muita atenção do Cavaleiro das Trevas, além de eu achar, enfim, tudo maravilhoso, mas não tem como falar do Heath Ledger. É óbvio. É uma construção, é uma coisa de louco, assim. Pra quem é ator, é tipo... É literalmente de louco. vibrante de você assistir, cara. E, inclusive, eu morro de medo, velho. Eu assumo aqui que eu morro de medo do Coringa mesmo, dele, cara. porque... Ele é bizarro, ele é imprevisível, ele perdeu a noção do que é a vilania. Porque ele tá num estado constante de descontrole. De descontrole e de contradição com ele mesmo, né? Ele vai pra um caminho na história e quando ele consegue aquele objetivo, ele fala, não, eu não quero isso, eu quero aquilo ali. Ele queima o dinheiro. Inacreditável. Que personagem. Inacreditável. Alguém ficou com ciúmes aqui? Então, é só pra gente terminar. E a última categoria que a gente tinha pensado, desenho, né, cara? Uma animação, que a gente ama. Animação, é. Pois é. Que pra mim também é empatado, dentre tantos incríveis. Mas os dois que marcaram minha vida foi o Tarzan e o Hércules, cara. Eu amo Hércules porque eu amo mitologias em geral. O meu vilão preferido da Disney inteira é o Hades, cara. Com certeza. Minha irmã fala que eu sou o Hades. Vilão mais... ela fala muito isso. O vilão mais carismático, digamos assim. Eu acho né, ele cara? excelente. Sim. Mas esses dois filmes, cara, eles marcaram meio que a nossa geração de animações Disney. O Aladdin, o Rei Leão e tal, eu até gosto. A gente muito, moleque, a gente criança, mas né? a gente era bem novinho. Sim. Com o Hércules e o Tarzan, a gente era mais criança de, putz, esse negócio, tipo, não é meu pai que tá me mostrando, sou eu que tô indo ver no cinema e, caraca, eu que vi essa história. E são heróis eram heróis pra gente, assim. A gente queria ser o Tarzan, sair por aí na Floresta da Tijuca surfando nas árvores. Repaginada do mito do Tarzan, da história, assim, que foi incrível, cara. Até hoje eu gosto. E trilha sonora do Ed Mota, que eu preciso falar. Na verdade, trilha do Phil Collins. Do Phil Collins no que original. Aqui foi o Ed Mas Mota é uma cantando. trilha sonora do Ed Mota nacional, que eu preciso dizer que é impressionante, Ed Mota. Por favor, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu respeito essa trilha sonora como nenhuma outra já feita na história dos filmes Disney. Sim, cara. Ambas as trilhas sonoras são maravilhosas. A do Hércules é incrível. As trilhas sonoras em geral da Disney são maravilhosas. Isso a gente tá falando de Disney, fora os outros todos. Tem um desenho nos cinemas agora, uma animação que eu chorei, me emocionou demais e que é maravilhosa. Assistam, que é Viva a Vida é uma Festa. É o Coco, né? Que aqui não se chama o Coco. Mas que lindíssima, como eu não via há muito tempo. Me pegou, me emocionou demais. Eu quero ver, cara, tô devendo. Solucei no cinema, posso dizer. Solucei no cinema. Eu já vi. Passei vergonha. Ai, meu Deus. Mas vale a pena assistir. Mas enfim, são tantas, assim, é difícil a gente falar, né? Mas essas foram, acho que são emblemáticas pra mim. Tarzan e Hércules. Então, beleza. Mas, meu amigo, muito obrigado novamente. Sempre um prazer, cara. Sempre muito bom falar de cinema. Adoraria estar mais, pretendo estar mais. Essas coisas. Então, só aparecer, sabe que a casa está aberta. Se você curtiu este vídeo, deixe seu like, o seu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal. E se você deixar um like, o Gabriel, quem sabe, ele volta novamente. Eu não sei. Tem que deixar aí o sinal que vocês curtiram. E se inscreve no canal também. Tem muita coisa aí sobre cinema, sobre quadrinhos, Star Wars, videogame. Dá uma olhada aí que eu garanto que vale a pena. E por hoje a gente fica por aqui. Vou te ensinar a fazer a despedida, beleza? Então por hoje a gente fica por aqui. Valeu e um abraço!